Bom, pessoal, boa noite, né? Vamos começar aqui a falar sobre as revisões, né? Convidei o Lucas Romero, cara que manja muito aí de memorização, revisões, né? Sistema de repetição espaçada. Pô, o cara tem muitas técnicas, né? Então a gente vai abordar esse tema aí que é muito precioso aí para o concurseiro, de uma forma geral, né? Então vamos primeiro começar sobre a importância das revisões, né, Lucas? Eu vou colocar aqui a imagem da curva do esquecimento e aí o Lucas vai abordar um pouco sobre a imagem, porque é uma fundamentação que a gente vai ter para abordar os temas que a gente vai tratar mais à frente. Cara, então vamos lá. Essa é a famosa curva do esquecimento, né? Vinda lá da pesquisa do alemão Ebbinghaus lá. Bom, vamos lá. As premissas dela são um pouco controversas e tal, mas a maioria das pessoas concorda que ela se aplica bem à ideia geral de concurso. Então vamos lá, naquele 100% ali, onde começa a linhazinha vermelha lá em cima, a gente tem o primeiro contato com aquela matéria. Então, deixa eu explicar primeiro as coordenadas, né? Embaixo a gente tem o tempo passando. Então, tem o contato inicial e o tempo vai passando, né, para a direita. De baixo para cima a gente tem a taxa de retenção. É como se fosse a chance de você se lembrar daquela informação naquele determinado momento. Então, no ponto zero, você acabou de ver aquele conteúdo, você tem 100% de chance de se lembrar. Afinal de contas, você acabou de ver. Com o tempo ela vai descendo. Né? A gente vê que rapidamente, no começo é uma curva bem íngreme, né? Rapidamente ela desce, então assim, em um dia sua chance já cai para... Isso é só uma estimativa, tá, galera? É só uma ilustração do que acontece. Para baixo de 50%. E aí se você revisa de novo, depois de um dia, de novo, é só um tempo hipotético, ela volta para 100%, afinal de contas você vai ser exposto de novo àquela informação, e ela vai começar a decrescer de novo. Aí se a gente repetir isso algumas vezes, a gente vê que a curva ela vai ficando menos íngreme. Ou seja, o seu esquecimento ele vai sendo desacelerado. Ou seja, em outras palavras, aquela informação vai entrando na sua memória de longo prazo. Então, qual que é a função da revisão? É você passar uma informação da sua memória de curto prazo para o longo prazo. Ponto. A ideia de revisão é isso. Não é mais nada. Não é você entender a matéria. Você não revisa para entender. Você entende no começo, no seu estudo inicial. E você vai revisar para tirar aquilo do curto prazo para passar para o longo prazo. Assim, essa para mim é a melhor definição de revisão, né? Assim, do objetivo da revisão. Botar a informação no longo prazo. Então essa curva mostra um pouquinho se você não revisar, pode saber que você vai esquecer. Parece que não se você entender muito bem, falar, isso aqui eu não esqueço mais. Rapaz, não revisa para você ver que você vai esquecer. Assim, é batata, assim, a maioria das coisas, né? Aí, assim, sobre essa curva, a ideia é mais ou menos essa. Assim, não vou aprofundar mais, senão a gente vai ficar a live inteira só nessa curva aí. Dá para falar um monte de coisa. Pronto, então, pessoal, eu vou tirar aqui a imagem, né? E depois, se for necessário, eu coloco novamente para a gente fazer outras abordagens, né? Mas vocês podem perceber que, então quer dizer que a curva ela vai funcionar de uma maneira igual para todos os conteúdos? Então, é um ponto que a gente vai abordar, que é um pouco até polêmico, né? Mas, de antemão, não, porque cada conteúdo ele tem alguma associação a mais ou não com você, com sua realidade, né? Então, a gente vai trazer esses temas aí também, né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que não se devem fazer, né, na hora de revisar, né? Primeiro, não correr com a teoria é uma coisa que a gente tem que fazer na hora de fazer o estudo, né? Então, tem muito aluno que é muito apressado, então ele quer terminar logo o conteúdo. Só que se ele terminar logo sem fazer as revisões, quando ele chegar na aula 12, por exemplo, ele não vai mais lembrar nada da aula 1, porque a curva do esquecimento dele já acabou, se ele não revisar, ele não vai trazer o conhecimento de volta para uma probabilidade de 100% dele se lembrar, né? Então, isso é uma coisa que atrapalha muito, porque é normal, né? O concurseiro chega e diz, quando é que eu posso fazer uma prova? Eu quero terminar logo. Então, ele nunca contabiliza esse tempo de revisão, ele só pega ali o conteúdo, divide ali, eu vou estudar aula 1, aula 2, aula 3, e separa ali só os dias das aulas, e acha que vai terminar em determinado momento e coloca aquele prazo na sua cabeça, né? Em 2 meses eu termino essa disciplina. Só que com as revisões, às vezes você demora 3 meses. Então aumentou 1 mês só por causa de umas revisões, né? Que vão ter que ser feitas, né? Então,
Não adianta ter pressa aí com a teoria, porque o que importa é você chegar lá no fim, mas chegar com conteúdo, com qualidade, tá entendendo, poder fazer a bateria de questões mescladas e ter uma probabilidade alta ali de acertar. Né, Lucas? O que é que você acha mais que não se deve fazer aí? Assim, que a gente estava conversando antes, a gente deu uma conversadinha sobre esse tema, né, para a gente ver umas coisas em comum. E aí, eu acho que na verdade são os dois extremos que não podem, né? Não pode o cara revisar muito pouco nessa ânsia que você falou, cara, não, vai sair prova no final do ano, eu quero acabar logo a matéria. Cara, não adianta você correr. Quando você chegar no final, você não vai lembrar das primeiras aulas, então você tem que fazer essa revisão. Mas também tem aquele cara, já vou adiantar um pouquinho outro tópico que a gente tinha pensado, do cara que também que só quer revisar. Falar, não, chega na aula 3, quer voltar para a aula 1. Chega na aula 4, quer voltar para a aula 1 de novo, que já esqueceu de novo. Então, assim, também não pode nem ficar revisando demais, né? Você vai avançar na matéria muito lentamente, você vai ficar 10 anos estudando, não adianta para fechar a matéria. Também não pode revisar rápido demais, aliás, avançar rápido demais, né? Fazendo poucas revisões, senão também não vai adiantar. Então, é um equilíbrio. A gente sabe que é muito fácil falar, tem que ter equilíbrio. Mas aí, e na prática, você chega lá, pô, eu reviso mais, assim, a teoria é muito simples de fazer, né? De falar, mas fazer é muito difícil. A gente sabe disso, a gente vai tentar dar uns direcionamentos aqui hoje. É exatamente isso. Então, outra coisa que não se deve fazer é ter apenas um método de revisão. Ah, fulano revisa lendo a lei seca. Pronto, então só vou revisar agora lendo lei seca. Ah, não, fulano revisa por mapa mental. E leu o mapa mental. Ah, então só vou fazer isso agora. Não é necessário ter só um método de revisão. Nem é o indicado, né? Pode ser que alguém tenha passado fazendo só um método. Mas a gente está fazendo... A nossa live hoje é para abordar o que vai ter mais efetividade no seu estudo. Você quer ser o único cara que passou fazendo uma revisão de uma forma, ou você quer estar na probabilidade dos outros 99 que fizeram vários tipos de revisões, vários momentos e de várias maneiras diferentes, né? Então, a sua probabilidade, a sua chance de evoluir de uma maneira mais qualificada é muito melhor fazendo revisões de várias formas, né? E é até por isso que o pessoal fica com muita dúvida, porque não tem só uma maneira, né? O concurso é assim, todo mundo quer. Eu quero só um material que funcione para todo mundo, eu quero só um método de revisar, eu quero só um material de revisão. Todo mundo só quer uma única coisa, uma coisa mágica no concurso. E para concurso isso não existe. Não tem só um material de uma coisa, não tem só um método de revisão, não tem só um momento de revisar. São várias formas e é justamente isso que a gente vai abordar aqui a partir de agora, né? Outra coisa que não se deve fazer é revisão passiva, hein, Lucas? Pois é. Isso a gente sabe por experiência, né? Tanto de concurseiro quanto de consultor também, de orientar a galera. Mas assim, cara, a gente lê bastante assim, sobre psicologia cognitiva e tal, o tanto que é ruim você fazer uma revisão passiva. O que é uma revisão passiva? É uma coisa que você vai só absorver mais conteúdo. Então, muita gente pega, vou revisar. Aí pega, dá uma lidinha assim, superficial, meia boca. Cara, vai funcionar. Não é que, isso é a mesma coisa que nada. Beleza, deu uma revisada. Só que é muito mais efetivo se você fizer uma revisão ativa. E o que é uma revisão ativa? É você gerar output de informação de você mesmo. Então é você tirar a informação do seu cérebro e não colocar ela de novo, né? Você já colocou ela lá, agora em vez de colocar ela de novo, tenta tirar ela do seu cérebro. Isso é muito mais efetivo do que você tentar fazer uma leitura. Então, como que eu vou ativar? Aí a gente vai falar dos métodos aqui, mas só adiantar, coisas que você é desafiado. Então, você responder um exercício, né, uma questão é uma formativa, flashcard é uma formativa, você fazer um mapa mental sem consulta é uma formativa, enfim, esse tipo de coisa que é o jeito certo de fazer uma revisão, né, e não só reler, ou muito menos, sei lá, ouvir alguma coisa, etc. E tem um ponto muito importante aqui, que isso aqui acho que todo mundo conhece quem faz revisão pelo tempo, né? Reviso tantas horas e depois eu vou revisar tantos minutos, né? Então, como é que a gente acha, né, que é a revisão mais efetiva para ser feita em relação a isso, né? Só mostrando de novo aqui a curva do esquecimento, cada conteúdo ele vai ter uma assimilação diferente para o concurseiro, né? Por exemplo, não são todos os conteúdos que com um dia você vai esquecer 50% e assim vai seguir na curva de uma maneira como ela está aí, né? Por exemplo,
o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal. Quem já estudou a Lei de Responsabilidade Fiscal sabe que esse RGF ele é divulgado 30 dias após o quadrimestre. Né? E eu nunca esqueci isso porque RGF, o G, aqui na minha casa são eu e 3 irmãos, são todos com a letra G, né? Gleitson, Gustavo, Glaucio e Jefferson. Então, pô, RGF, eu sabia que com G são nós 4, então 4 meses. Então, pode passar o tempo que for. Agora, você talvez não tenha associado que o RGF, que era 4 meses, em alguma coisa aí da sua vida, né? Então, o tempo que eu vou demorar para esquecer que o RGF são 4 meses, eu nem sei quanto tempo vai demorar. Então, a curva do RGF vai ser muito diferente para mim do que para você. Da mesma forma que outra coisa que você tenha, sei lá, mais convívio, vai demorar muito mais para você do que para mim. Então, é aí que a gente quer entrar de por que é melhor fazer revisões por conteúdo. Né? E aí, como é que só já antecipando, né? Como é que é essa revisão por conteúdo? Em vez de, estudei 2 horas, depois que eu estudar 2 horas de tal conteúdo, eu vou revisar 30 minutos do conteúdo passado. Em vez de fazer isso, fazer o seguinte, estudei uma aula desse assunto, estudei outra aula de outro assunto, não, agora faz tempo que eu vi aquele conteúdo, já estou esquecendo, então você programa a partir de determinados conteúdos, certo? Então, hoje eu vou revisar a aula 1 e 2. Então você vai revisar a aula, você não vai revisar 40 minutos de Direito Constitucional, você vai revisar a aula 1 de Direito Constitucional. Então, essa é uma grande diferença que a gente vê, né? Tem gente que usa, aquele método 24 horas, 7 dias, não sei o quê. Cara, a gente não está dizendo que não funciona ou que deixa de funcionar. A gente está tentando te passar o que é mais efetivo em termos de revisão. Né? O que é que tem mais chance de você conseguir usar e funcionar para você, certo? Então, Lucas, esse ponto aí é bem abrangente, né, e bem polêmico, né? Na verdade, esse método ele é baseado nessa curva do esquecimento, né? Ele pega uma curva genérica e fala como se todas as informações obedecessem àquela mesma curva ideal, digamos assim. Só que isso é um erro grave, né? Porque tem conteúdo, igual você falou, que vai grudar na sua cabeça, você leu a primeira vez, cara, você vai lembrar no dia da prova, assim, porque justamente como você falou, você fez muitas conexões com aquilo que você já sabe. Assim, toda informação que a gente aprende, ela é naturalmente conectada ao que você já sabe, tudo. Então, se for uma coisa que, pela natureza dela, você conseguiu fazer muitas conexões, cara, você vai lembrar. E se for uma coisa, sei lá, uma alíquota, a alíquota aqui no estado de Santa Catarina sei lá, nem lembro, acho que sei lá, 28%. Cara, o que isso representa para você, né? 28%, assim, é nada. Então a sua curva ela vai ser muito mais íngreme para baixo, ela vai começar descendo rapidão, aí você vai jogar, ela vai descer de novo, porque você não tem muitas conexões, você não tem muito onde agarrar aquilo na sua cabeça. E já uma coisa, como você falou, RGF, você fez a junção, cara, ela já vai começar assim, já baixinha, né? Fazer assim, para fazer sentido pra galera assim. Eu vou colocar a curva de novo aqui. Pois então assim, essa aqui está descendo, né, relativamente rápido. Então, digamos que é uma informação mais difícil. Eu não tenho como apontar aqui, né, na tela. E aí, se for uma informação que naturalmente você já tem facilidade, ela vai ficar mais assim. Então, a ideia é quando você, né, saindo um pouquinho do assunto, mas assim, quando você estiver aprendendo alguma coisa, você tentar conectar com o máximo de coisas que você já sabe, que a sua curva vai ficar mais reta desde o início, né, já facilita bem. É isso aí. Então, vamos começar aqui, né, a falar os principais métodos de revisão, né? Só relembrando, a gente não vai adentrar em cada um, porque, aí outras lives, né? Se for necessário, vocês mandam mensagem aí depois, que a gente pode abordar aí outros pontos. Outra live depois, se for necessário, né? Então, vamos lá. Tem método de marcação, né? Fazendo a releitura das marcações que você fez anteriormente no seu material. Tem resumo que é feito à mão, né? É uma forma também de ser feita. Revisão por meio dos exercícios, né? Faz uma bateria de questões ali para relembrar ali os principais pontos. Mapa mental, tem gente que gosta de fazer um mapa mental, elaborar ali, botar uma cozinha, fazer outras coisas. O Anki, né? Que é uma forma de flashcards, né? Que o Lucas Romero aí é mestre. E os esquemas, né? Que aí você pode fazer uns quadros comparativos, sinótico, fluxograma. Cara, são várias formas de você montar o seu material de revisão e também fazer a sua revisão, né? Então, como a gente já falou anteriormente,
é bom, né? O ideal é que você faça vários tipos de revisões, por exercícios, o Anki. Uma não elimina a outra, né, Lucas? Você mesmo usava o Anki todo dia, mas não eliminava suas outras revisões, né? Não, com certeza. A galera pergunta, Lucas, qual que é a melhor forma de revisão? Cara, essa pergunta ela não faz nenhum sentido. Inclusive, eu respondi, fiz até um vídeo no YouTube esses dias falando sobre memorização. Qual que é a melhor forma de memorização? Cara, e a mesma coisa aqui, até porque a revisão, né, a gente usa ela para memorizar. O que vai dizer qual que é a melhor técnica? Vai depender de você e vai depender da informação. Então, se você, por exemplo, não sei, cara, não se dá bem com o mapa mental, você fala, cara, já tentei, eu sugiro que você insista mais, porque às vezes é um preconceitinho que a gente pega assim, não é pra mim, e já larga. Não, insiste mais, pô, é um método consagrado, né, enfim. Então, às vezes você prefere um tipo de abordagem, isso até um certo grau é ok, e a informação também pede um tipo de revisão específica. Se for uma coisa que... Tem coisa assim, você tem que experimentar várias técnicas para você ter mais armas. É como se você fosse para a guerra, pô, com uma granada, uma bazuca, um fuzil, não sei o que. Cara, você tem que ter variações de formas de atuação. Então, quando você começa a dominar essas ferramentas, você começa a sentir qual formação que pede mais tal tipo de revisão. Mas para você pegar esse feeling, você tem que tentar. Fala, cara, eu vou tentar fazer um quadro sinótico aqui. Você tenta fazer e tal, às vezes vai funcionar, às vezes não. Mas rapidinho você já começa, cara, a dominar as coisas. E, pô, direto, assim, não sei você, Jefferson, mas eu gostava de fazer mapa mental. Eu tava lá estudando e falei, cara, isso vai dar um mapa mental foda, assim, sabe? Depois que eu já tava mais experiente. E não dava outro, fazer um mapa mental, pô, ia tudo encaixando na minha cabeça e tal. E vice-versa, às vezes eu falei, pô, isso aqui só no Anki. Aí eu pegava e jogava no Anki. Então, assim, mas pra chegar, né, nesse ponto que eu já tinha esse feeling, tem que experimentar, cara. Concurseiro, pra mim, tem que ser um cara curioso. Ele tem que experimentar as várias técnicas, serviços, materiais, experimentar para achar a melhor forma para você. Cada um tem a melhor forma, etc. E aí é onde entra o estudo ativo e também você se conhecer, né? O concurseiro que se conhece, cara, ele o rendimento dele vai muito, muito acima, né? Porque ele já sabe o que funciona para ele, mas para saber você tem que tentar. Você não pode só, fulano me disse que é assim, então é assim. Só que talvez para você não seja. Por isso que a gente tem vários métodos e tem várias formas de usar. Tem gente que usa umas coisas, outros usa as outras, e aí cada um usa o que funciona melhor para você. Só que você tem que fazer para poder ver o que é que vai funcionar melhor, né? Então só chamar a atenção pro... Tem um concurseiro também, cara, que é o concurseiro desumilde. O cara acha que sabe estudar pra caramba. Fala, cara, não, fazer isso aí não dá pra mim não e tal. Aí você fala, tá, mas, pô, isso aqui faz sentido, cara, dá uma olhada e tal. Eu falei, não, já estudo aqui há tanto tempo, eu sei como é que estuda, não sei o quê. Cara, pra mim o concurseiro tem que ser humilde, mesmo depois que passa, né? Não é porque ele passou que ele vai ficar desumilde também. Mas, assim, ele tem que manter a humildade sempre, cara, no sentido de que ele pode aprender, ele pode melhorar a técnica dele. E às vezes eu acho que a galera perde isso um pouco, sabe? Algumas pessoas, tem a galera que tem um pouco esse perfil. Fala, não, isso aí não é pra mim, não. Isso aí, cara, experimenta, pô, tenta de novo, né? Até aqui mesmo, depois de aprovar na consultoria, a gente, pô, Lucas, eu tô com um aluno assim, o que você acha? E vice-versa, né? Então, porque, cara, concurseiro cada um tem uma forma, até na vida, de agir e de pensar, né? E o que é que funciona, talvez o Lucas tenha uma ideia que eu não tenha pensado e vice-versa, né? Então a gente tem que sempre estar trocando ideia e evoluir sempre. Ter essa humildade aí é fundamental também. Né? Não, então, e com os alunos, pô, direto os alunos chegam a dar umas ideias boas pra gente também. Pô, a gente aprende muito também. Então, vamos lá, pessoal. Agora chegamos num ponto fundamental aqui da nossa live, né? Como fazer as revisões, né? Quando e como fazer para cada momento, né? A gente separou aqui alguns momentos, né? Seria o quê? Durante o avanço da teoria, depois que você fecha a matéria, né? Fechou aquele conteúdo, depois que você precisa melhorar alguns pontos específicos, né? Quando você está no pós-edital, que é outra maneira, e quando você está na véspera ali, já é última semana, 10 dias finais ali, então são acho que 5 momentos aí diferentes que tem várias maneiras diferentes de fazer, né? Então a gente vai abordar isso aqui agora e quem tiver dúvida, não sei se é melhor ir deixando agora a dúvida, acho que é melhor depois, tá? Porque aí talvez a gente se perca aqui e não responda alguém, né? Mas pelo tempo aqui vai dar certo responder algumas perguntas. Então vamos lá. Primeiro, quando você está concurseiro iniciante, está finalizando a teoria de alguma matéria, né? Está avançando no conteúdo ali, PDF 0, 1, 2. Né? Então, quando é que faz? Né? Falei anteriormente que
A gente prefere, né, fazer de acordo com o conteúdo, né? Então não vai ser, estudei aula 1 e aula 2, então você vai ver se aquele conteúdo tem conexões com você, se você acha ele fácil, acha difícil, se quando você foi estudando, você conseguiu fazer associações, né? Então é muito importante que você veja e seja sincero também, né? Se aquilo ficou fácil a assimilação para você, ou se foi uma aula, poxa, com muito conceito, muita coisa que você jamais viu, né? Por isso que é diferente quando você faz do direito e depois você vai para uma parte de exatas e acaba que você... A curva do esquecimento vai ser diferente aí para esses conteúdos, né? E da mesma forma, você pega uma disciplina como TI, que você não faz associações praticamente com nada, assim, sua vida muito abstrato, né? Baseado nessa área aí, né? Então você fica totalmente sem conexões, então você tem que revisar mais e mais vezes, né? Só que se um cara é do TI, ele vai revisar ali poucas vezes e vai ter uma boa efetividade. Então, cada conteúdo vai depender do tamanho da aula, certo? Vai depender da complexidade da aula, vai depender do quanto você conseguiu assimilar naquele conteúdo, né? Por que é que eu acredito que a galera faz revisão por tempo? Porque é de uma maneira genérica, então vai ser bem mais simples de eu passar para alguém. Por exemplo, a cada 2 horas você revisa 40 minutos. Pode ser um conteúdo que ele nem precisasse revisar agora, de acordo com a curva de esquecimento daquele conteúdo, o cara vai e revisa. E da mesma forma, talvez tivesse outro conteúdo que era para ele ter revisado já, mas como ele só estipulou o tempo determinado dia para fazer, né, acaba que ele não fez aquela revisão quando era para ter feito. Então, você estipulando por tempo, fica muito mais simples de você colocar, né, a revisão, porque tanto faz ali se passou conteúdo ou não, né? Você não associou aquilo, você colocou de maneira genérica. Só que as maneiras genéricas, elas não têm a efetividade tão boa quanto se você for analisar conteúdo por conteúdo, conexões, memorização e analisar o tamanho daquele conteúdo, enfim. Então, por exemplo, você terminei uma aula, poxa, essa aula aqui não foi... essa aula foi tranquila, né? O conteúdo foi curto, direito constitucional aqui, direitos sociais, eu me encaixo aqui nos direitos sociais, sou CLT, então, isso aqui é bem no meu dia a dia, até já sabia algumas coisas. Então, isso daqui, será que eu preciso revisar agora? Não, vou estudar mais uma aula. Aí você estuda a próxima aula e aí, poxa, agora acumulou muito conteúdo. Não, é necessário fazer uma revisão aqui dessas 2 aulas aqui antes de avançar. Então, você fechou aquele conteúdo, certo? Então, então a cada 2 PDFs? Depende. E o primeiro conteúdo, se você fizer uma aula que ela tem 60 páginas de teoria, muito conteúdo, muita conceito, que você não conseguiu assimilar nem associar muita coisa do seu dia a dia, da sua vida, talvez você tenha que revisar já após esse estudo. Não quando você terminá-lo, mas na próxima vez que você for ver essa disciplina. Então, viu na segunda, na quinta tem ela de novo. Vou revisar aquela aula 1 ali, porque senão vou avançar e daqui que eu vejo de novo, daqui que eu termino essa outra aula para ver, vai demorar muito. Então, é melhor avançar com qualidade. Revisei. Na segunda revisão, você já vai ver que a curva de esquecimento ela já vai dar uma deitada muito grande, assim, muito significativa, né? Então, depois você pode passar um pouco mais de tempo até ver, até porque senão você não vai conseguir avançar. Certo, Lucas? É por aí mesmo. A ideia, então, é avança um pouco na teoria e analisa se é uma matéria, sei lá, mais difícil, mais fácil, etc. E aí você volta e revisa. E aí a gente pensa assim, entre 1 a 3 aulas de intervalo. Então, vamos supor que você seja uma matéria um pouco mais fácil, avança ali umas 3 aulas e volta revisando as 3 primeiras. For uma mais difícil, como TI, cara, é bom a cada aula você já dá uma revisada. Então, você avança uma e revisa, avança uma e revisa. E quando a gente revisa, assim, revisar as anteriores também, não só essa última, porque é a curva de esquecimento de novo, tal, né? Então, você tem que manter ela subindo, jogando lá para o 100% para ir deitando ela cada vez mais. Mas a ideia é isso, assim, a gente estava conversando antes, a gente acha que assim, mais ou menos entre 1 e 3 aulas, né, a depender da dificuldade
daquela matéria para você. Então não tem uma fórmula mágica, né? É uma coisa que é legal você julgar, né? E o grande lance é porque tem disciplina aí que tem 18 PDFs, né? E aí, eu vou avançando 1 a 3 e depois que eu avançar 6, como é que eu faço? Você pode fazer revisões intermediárias, né? Que é para quê? Por exemplo, você tem que fechar pacotes do conteúdo, né? Porque se você for esperar fechar 100%, vai demorar muito para você fazer uma revisão geral, né? Digamos assim. Só que geral até o ponto que você estudou. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma divisão de um conteúdo de 10 PDFs, certo? De 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. E aí você estudar 1, 2, e aí na outra vez que você for ver a matéria, revisa 1 e 2. Avança 3 e 4, revisa 1 e 2, depois revisa 3 e 4. Avança 5 e 6, e aí você vê se vale a pena 5, 6 e 7, e aí depois revisa 5, 6 e 7. E de acordo com esse tempo, com sua carga horária também, se faz muito tempo que você viu de novo a 1, 2, 3, vale a pena você, agora eu vou pegar de 1 a 5 aqui e vou fazer uma revisão. Aí você vai dizer, poxa, por que eu não fiz logo de 1 a 5 de uma vez? Porque quando você vai fazendo mais revisões, o tempo de você revisar vai diminuindo, porque você já está trazendo muita coisa para a sua memória de longo prazo, certo? Tá? A sua curva de esquecimento ela já está bem mais tranquila. Então você vai, a primeira vez que você revisa, você vai demorar mais um pouco, porque aquele conteúdo ainda é novo. Mas, chegou na aula 5, já revisou a aula 1 umas 3 vezes. Então, quando você for revisar a 4ª vez, você vai revisar em 10% do tempo que você levou para ver a teoria, né? Porque você já fez questão, você já refez questões erradas, você está com o seu resumo já bem mais destacado ali para o que realmente é mais cobrado e para as suas dificuldades. Então, vai chegar um momento que você vai revisar só a termo de curiosidade. Eu revisava o direito tributário todo em 4 horas. Só que um aluno que está começando a estudar, se ele pegar a aula 1, ele vai estudar em 4 horas essa aula. Se for fazer exercício e tudo, né? Então, você tem que entender que isso vai diminuindo, esse tempo vai diminuindo. Só que é uma coisa gradativa. Você vai mapeando, vai fazendo seu resumo. E cada vez mais que você revisa, mais coisa você já internalizou. E aí, por que a revisão fica mais rápida? Justamente por conta disso. Porque pouca coisa você vai estar esquecido. Seu desempenho não vai estar mais 0%. Você já vai estar 70%, 80%. Então, sua revisão vai ser focada em determinados pontos. E é muito mais rápido eu revisar 20% do que eu não sei do que estar revisando 100%. É óbvio, né? Então, porque assim, não dá para a gente abordar tanta específica assim, que é muito detalhe, né? Mas, só para fechar o exemplo, né? Aí fechou 8 PDFs ali, estudou 9 e 10, aí quando termina, você pode, antes mesmo de partir para questões e tal, você pode fazer uma revisão geral, assim, do fim da matéria, né? Revisão 1 a 5, depois da 6 a 10, certo? E aí, pronto, aí vamos para o segundo método, o segundo horário, né, de quando se deve revisar, que é matéria fechada. Vai lá, Lucas. Só fazer um adendo também antes, que a galera, assim, nosso cérebro funciona de uma forma muitas vezes contra-intuitiva. É muito mais fácil você, na hora de pegar uma revisão, vamos supor que você vai dar uma lida na matéria e vai fazer exercício. A tendência é que todo mundo dê uma lida na matéria e depois faça o exercício, porque isso vai gerar uma taxa de acertos maior. Só que nosso cérebro vai ser muito melhor para a gente decorar se a gente inverter isso. O ruim é que é meio frustrante, porque a sua taxa vai ser menor. Então você fazer o exercício primeiro, depois dar uma revisada. É ruim, porque a gente sente que, não estou lembrando das coisas e tal, só que o resultado disso é melhor. Então você primeiro faz os exercícios, erra, cara. Eu sempre falo isso muito, a galera tem medo de errar, cara, no estudo. Você pode errar antes, cara, na hora da prova você tem que acertar. O SESC não vai lá abrir o seu TEC concurso lá, não, olha, sua taxa de acerto aqui tá baixa, você não passou, não. Tipo assim, é lá que você tem que acertar, antes, cara, erra mesmo. E é muito mais efetivo se você errar primeiro e aí sim você revisar a matéria. Revisar que eu digo, né, ler o seu resumo, o seu mapa mental, etc, qualquer coisa. Então, faça o estudo ativo, não só exercício, pode ser um flashcard, pode ser, enfim, aquelas coisas. Vai ter que ser ativo, né? Eu quero muito reforçar o negócio do estudo ativo, porque a galera peca demais nisso, cara. E eu acho que é uma coisa meio que do pulo do gato aí, cara. Fazer uma revisão ativa, é importante pra caramba. Mas vamos lá, sobre a matéria fechada. Peraí, só complementando o seu complemento, vai lá. Antes de você fechar.
Por que que o Lucas falou que era legal fazer as questões e depois fazer a revisão? Pô, quando você chega em determinado momento, se você revisar antes, você não vai saber o que é que você errou porque aquilo não estava na sua memória de longo prazo. Por exemplo, estou super bem aqui em direito constitucional. Se você faz as baterias de questões e depois confere seus erros e revisa, você vai saber exatamente o que é que você não conseguiu decorar, ou o que é que não está na sua memória de longo prazo, ou o que é que, enfim, você não consegue relembrar aquele detalhe ali, alguma coisa desse tipo. Então, se você revisa antes, você não vai mapear isso daí, você não vai reforçar as revisões nesses pontos. Porque o que é que acontece? Tem aqui, você não sabe o que é descentralização ou desconcentração. Acho que até nem lembro se é esse nome direito. Mas aí você vai e errou uma questão de descentralização, só que quando você, vou revisar aqui descentralização. E aí você revisou ele e do lado está com o outro conceito. De outra coisa que você também não lembrava, mas você acabou que viu ali, porque já está do lado do seu material, nem tem como você não ver. E aí você faz a bateria de questões e acha que estava sabendo daquilo ali. Né? Então, é muito importante, em determinados momentos, você fazer a bateria e depois fazer a revisão. Por quê? Porque a memória de longo prazo, você vai saber o que é que está e o que é que não está. E aí depois a gente vai usar isso para rever no pós-edital, na véspera de prova, porque já vai estar mapeado. A gente vai falar do que é para fazer depois lá na véspera de prova, só que para fazer isso lá, você tem que mapear quando você está estudando, antes do edital sair, quando você está revisando, enfim, fazendo questões, etc. Agora eu vou ter que fazer mais complemento também. Eu não sei se foi um post que saiu essa semana no meu Instagram ou se vai sair agora, que eu estava escrevendo ele. Eu tenho lido bastante sobre assim, funcionamento do cérebro, etc. Cara, a gente não sabe julgar. Acho que é sexta-feira que eu vou postar. A gente não sabe julgar o tanto que a gente é bom em alguma coisa. Então, o post é assim, tipo assim, qual o seu ponto fraco em português? Ou direito administrativo? Onde está o seu ponto fraco? Se você falar, se você responder isso, você tem uma chance altíssima de errar, porque você não consegue saber o que você não sabe. É difícil a gente julgar isso. Muita gente fala, não, eu sou fera em direito tributário. Porque, cara, todo mundo da área fiscal se acha o mestre em tributário, né? Todo mundo, é engraçado. Mas, assim, a única forma de você realmente saber aonde que estão os seus erros, se você realmente é tão fera assim, ou se você não é fazendo exercícios, é você se testando mesmo, não é. Então a gente às vezes pode confiar muito no nosso julgamento, né, no julgamento subjetivo, né, no julgamento da gente mesmo, mas ele é falho em quase tudo que a gente fizer. Então não tentem fazer um diagnóstico de vocês mesmos só da cabeça de vocês. Tem que fazer um teste para ver se você realmente é bom. E para isso é só fazendo exercícios ou, enfim, estudativo. Beleza, bora lá agora. Quando você fecha a matéria. Fecha a matéria, pois é. Aí, cara, a gente vira um caçador de ponto fraco. Para mim, a definição é essa. Você tem que gostar de errar, porque você vai começar a achar onde que você está precisando melhorar. Porque, cara, a nossa progressão em termos de desempenho, ela eu não esqueci se é logaritmo, sei lá. Ela começa rapidona assim, mas rapidinho ela já começa a estagnar. E de novo, a galera não gosta de errar. Cara, no TEC, no QC, qualquer banco de questões, cara, você tem que gostar de errar. Entre aspas, é lógico, né? Se você está errado 100%, né, 90% das questões, tem alguma coisa errada. Mas assim, se você fizer um estudo direitinho, quando você errar, cara, fala, beleza, achei aqui um lugar de melhoria. Então, assim, quando você fecha a matéria, para mim você tem que ir fazendo... você pode fazer um pouco de bateria geral, assim, dando aquela misturada, porque é bom, deixa o estudo mais ativo também. Ou você pode fazer também, às vezes, por tópicos, né? Você pega um conjunto de tópicos e faz um caderno daquilo ali. E vai anotando, cara. Você tem que monitorar as suas taxas de acerto. Se você identificar, pô, isso aqui está um pouquinho abaixo, aí você pode voltar a fazer uma revisão do seu material um pouquinho e tal. Mas aí, para mim, cara, você fechou a matéria e tal, você vira caçador de ponto fraco, assim, porque você tem que eliminar suas lacunas ao máximo. Você nunca vai ficar 100%, você sempre vai ter pontos fracos. A gente tinha muitos pontos fracos ainda. Mas você tem que tentar diminuir ao máximo, né? Então, resumindo aqui, fechou a matéria, fazer bateria de questões, separando o conteúdo em determinados grupos, né? Separa aqui em 3 grupos, 4 grupos de conteúdo, faz essas baterias
digamos aqui, separei, tem um conteúdo com 12 PDFs. Pô, vou fazer desses 3 primeiros, depois outros 3, outros 3, outros 3, e aí depois você vai conseguir mapear. Aí, é uma forma de você fazer uma revisão geral, que você vai passar por todos os grupos de conteúdos. E também você vai ver, dentro desses grupos, quais os que você está precisando melhorar. Né? E aí, é fundamental esse mapeamento, porque como você falou, um ponto de melhoria. Né? Sair do 0 para o 50, do 50 para o 70, até de uma certa forma rápida. Né? Você aumenta ali 50% em um curto intervalo. Mas sair dos 80 para o 90 é o grande lance do estudo. Né? Porque você tem que manter seus 80 naquilo que você já sabe e você tem que aumentar ainda mais 10, que aí é justamente onde você ainda não sabe. Né? Então, vamos ver aí como é que a gente vai. Estamos chegando mais perto da prova. Já fechamos uma matéria, já fizemos uma revisão geral dela depois que nós terminamos essa disciplina, né? E agora vamos fazer quando é um estudo de revisão, né? Revisando no pós-edital, como que a gente acredita que seja a melhor maneira de revisar no pós-edital. Eu falo, você fala? Como é que é? Começa aí. Assim, a gente acha que você tem que dar pelo menos uma olhada em todos os tópicos do edital. Idealmente, né? Claro que a gente sabe que tem casos que, né, você faz uma preparação de guerrilha, digamos assim, né? Você não vai dar tempo de fechar, você prioriza, etc. Mas vamos falar aqui do caso ideal, em que você tem condições, né, e tem tempo de dar uma olhadinha em tudo. Então a gente acha que tem que, pelo menos cada tópico do edital, você tem que fazer pelo menos um pouquinho de exercício. É lógico que com isso você vai usar algumas prioridades. Então, o que cai mais, quer dizer, o que tem um peso maior na prova, você vai priorizar, você vai tentar fazer mais revisões daquilo, e o que você tem mais dificuldade também. Então, você vai fazer, né, um cálculo mais ou menos com isso. Então, o que você tem mais dificuldade, você vai ter que revisar, porque senão você não vai lembrar. E o que tem um peso maior, você vai precisar também dar uma ênfase nisso. E assim, aí você faz exercícios gerais, né, e abrangendo os tópicos, e você volta na teoria só no ponto que você tiver dificuldade. Nada, pós-edital, cara, nada de pegar PDF e começar a ler da linha 1, linha 2, né, ler como, né, enfim, estudar a teoria de novo. A gente tem que voltar na teoria de forma assertiva, né, cara? A gente não pode ficar perdendo muito tempo em PDF. Então, até por isso os exercícios ajudam muito a gente nisso. A internet aqui tá funcionando aí? Não sei se... A sua tá dando umas travadinhas, mas tá indo. Não sei se é a minha ou se é a sua. Mas vamos lá. Pode ser também. Então, esse é uma das coisas mais importantes, justamente porque tem gente que quer entrar no pós-edital, quer fazer uma prova numa época que ele não está ainda com esses pontos mapeados, que ele ainda não passou pela teoria toda. E no pós-edital a gente tem um limite até a prova, a gente tem uma data ali para cumprir, fazer revisão geral, tem conteúdo novo para aprender, né? E tem conteúdo para aperfeiçoar. Então, se você tem muito gargalo, tem muita coisa a melhorar e ainda tem conteúdo novo para aprender, seja sincero, qual a chance de você fazer uma boa prova, né? Sendo que você tem um tempo curto para muita coisa para melhorar no intervalo curto. Se você sabe que para aumentar ali 2%, 3% no seu desempenho, você leva meses, né? Isso estudando tranquilo, sem estar ansioso por causa de pós-edital, sem estar nervoso, sem estar estressado, nada disso, né? Condições de ambiente tranquila, né? Então, esse é um dos pontos importantes que você tem que saber o momento de até entrar no pós-edital. Por que a gente falou que você tem que mapear lá atrás, sempre corrigindo o resumo, sempre se conhecendo, usando as melhores formas que se encaixam para você, né? Porque chega no pós-edital, cara, aí quem não se conhece, quem tem muita coisa a melhorar, não vai dar tempo. Talvez você evolua alguma coisa, mas não dê tempo, porque você vai querer atropelar, já que você não teve essa maturidade, essa maturação aí no seu conhecimento, certo? Então, talvez, por isso que depois que o aluno não passa, ele vai, demora mais, é necessário que ele demore mais um pouco para entrar no outro pós-edital. E aí o cara pula de um pós-edital para o outro, sem estar no nível ainda, não digo de conhecimento, eu digo no nível de revisão, no nível de memorização, no nível de maturidade.
né, para ele fazer outra prova. Então, se o cara pega 3, 4 provas seguidas e reprova nas 3, 4, porque ele às vezes podia ter pausado uma, deixado uma escapar, né, e reforçado os pontos para chegar na próxima e fazer esse estudo com mais qualidade ali para aperfeiçoar os pontos necessários, certo? Você tem que chegar no pós-edital com o mínimo de pontos possíveis para melhorar. Só para quê? Para fazer o que, é que a revisão é destinada, para trazer tudo aquilo ali para a sua memória de curto prazo, né? Então, você tem que dar uma passada geral no conteúdo, certo? Se você for aprender um monte de coisa que você já era para ter aprendido, isso aí não vai... Você vai acabar deixando de fazer revisões necessárias em outros pontos. E aí vai acabar complicando. E, infelizmente, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Então, vamos lá. Quando você está no pós-edital também... Vai lá. Beleza, Felipe. Pode... Não, porque, assim... Então, vamos lá. Quando você está no... Vai. Alô, do estúdio, né? A porta no meio do campo, né? Não, assim, pós-edital é custo-benefício, né, cara? Então, você tem que sempre adaptar a sua realidade. Eu estava até falando com você, Jefferson, eu acho que você também, né, você concordou. A gente, acho que foi, nem lembro, agosto, e aí foi FCC e depois teve Santa Catarina, que é novembro, né? Eu sou muito ruim, cara, eu esqueço essas paradas assim de acontecimentos, eu sempre esqueço. E assim, era FCC de novo. E a contabilidade da FCC é uma regrinha de bolo, né, cara? É uma receitinha de bolo. E aí, cara, eu me lembro que no pós-edital de Santa Catarina, eu praticamente não peguei contabilidade. Eu lembro que eu peguei um caderninho lá só por desencargo de consciência. Mas assim, a gente tem que ter essa malandragem um pouco também. O que você, já estava dominando. Eu tinha ido super bem em Goiás em contabilidade. Eu fiz um pouquinho, né, só para manter também, de revisão, né, para Santa Catarina. Mas, eu fui pegar a TI, que tinha vindo com peso 3 aqui em Santa Catarina. Fui pegar a legislação tributária, a auditoria, que tinha coisa nova. Então, assim, a gente tem que ter essa malandragem também no pós-edital, de saber o que vale mais e se conhecer bem. Assim como eu tinha acabado de fazer uma prova, né, de fisco, né, da mesma banca, eu tinha plena consciência de que eu já estava muito bem em contabilidade, e, peguei só um pouquinho de exercício só para não revisar nada, mas tem que se conhecer também. No pós-edital você tem que já chegar com, igual você falou, suas dificuldades mapeadas e se conhecendo bem. Você chegar lá meio ainda precisando fechar uma coisa básica, cara, não dá tempo. Vai ter gente na sua frente e a galera vai te deixar para trás, não tem como. Deu aí? É isso, é exatamente isso. Tá meio travando, né? Beleza. Eu não sei se o pessoal aí ninguém reclamou. Tá travando, tá ok. Tá meio complicado aí. Mas vamos lá. Depois a gente... Tá dando pra ouvir aqui cara? A live, tem mais um ponto aqui. E aí a gente vai responder as perguntas aqui. Beleza? Vamos lá. Tem... Quando é que você... a última forma assim, de revisar, o último momento, né? É o momento mais importante da sua preparação. É aquele momento que vai colocar você dentro das vagas ou não. Né? É aquele momento véspera de prova, certo? Uma semana antes da prova. E aí, o que é que você revisa? Tem muita gente que erra nesse ponto. Porque o cara quer revisar até o que ele já sabe, até o conteúdo todo do edital, que você demora mais de um ano para estudar, o cara quer revisar em uma semana. Né? E não vai dar tempo você estudar tudo. Aí, você fez o mapeamento do que é que você precisa melhorar? Jéssica, fiz muita coisa. Só que você vai revisar tudo isso? Não necessariamente. Primeiro, você tem que saber o que é que seu edital, o percentual de cada disciplina dentro do seu edital. Então, tem disciplina que representa, às vezes, 28% da prova. Se for bem homogêneo, digamos lá, tem 5 disciplinas que valem mais, e aí tem 10 disciplinas que equivalem a essas outras 5. Né? Então, tem 5 aí mais principais. O primeiro, né, você vai pegar seus pontos fracos dessas 5. Certo? Você vai ver aí o que é que você não conseguiu até esse momento decorar ali. Eu falo decorar mesmo porque você vai chegar no domingo, vai acertar a questão e no segundo, talvez você nem lembre mais. Então, se você não aprendeu até agora, agora é decorar mesmo, não tem jeito. Mas, antes de entrar na sala de aula, você está aqui, se decorou a alíquota lá e abriu a prova, já vai direto nela e marca, porque você já vai esquecer. Né? Então, prega aqui das primeiras 5 disciplinas.
que valem mais. Vai dar tempo eu revisar nessa semana só os pontos fracos? Vai. Quanto tempo você vai levar para revisar isso? Eu vou pegar meu exemplo aqui. Em Santa Catarina, em 3 dias eu revisaria os principais pontos que eu estava errando e daria uma revisada também, abrangendo até mesmo outros pontos das matérias que tinham maior peso, né? Então, eu peguei os pontos das outras disciplinas que não valiam tanto, mas, de certa forma, qualquer ponto faz diferença. Peguei ali na segunda, terça, quarta, e aí eu fui revisando só esses pontos que... essa aí é decoreba, costuma cair, é muito cobrado, mas sempre eu tenho dúvida. Então, às vezes é competência de quem é que julga isso, quem é que faz aquilo. Então, peguei isso aqui, na segunda, terça e quarta. Mas aí na quinta, sexta, sábado, talvez você esqueça. Mas aí não tem como fazer, porque o peso é menor. Eu vou torcer que eu lembre, né? Segunda, terça e quarta, beleza. Quarta, quinta e sexta, como eu já sabia que eu ia levar esse tempo aqui, porque você passa um pós-edital, você já sabe o tamanho do conteúdo, quanto tempo você vai levar para revisar determinadas coisas. Então, não, quarta, quinta e sexta eu vou revisar só os pontos das matérias de maior peso, que é aquela que vão me colocar dentro das vagas mesmo, né? E aí, no sábado, você pode fazer um ajuste final, revisar ali, dentro desses 3 dias, o que você revisou, que você ainda sentiu que tem mais dificuldade ali na quarta, quinta e sexta que eu fiz. Aí no sábado, isso aqui vale mais, mesmo que eu já esteja sabendo, eu vou ficar revisando aqui, porque o custo-benefício é enorme, né? Tem matéria que valia 28%, 23%. Então, isso aqui é o que eu tenho que revisar. Não estou sabendo ainda, é decoreba, vou ficar revisando. Então, essa semana final, se você definir, separar seu tempo como você separou lá na primeira semana, ou no pré-edital, quer revisar tudo todos os dias, cara, você vai estar na sexta revisando uma coisa que o custo-benefício é muito baixo. E mesmo que você não vai fazer muita diferença se você acertar outra coisa que importa mais. Então você tem que saber, cada minuto ali é ouro, é preciosíssimo, né? Você tem que saber dosar e saber o que fazer em cada momento, né? Até porque você tem que descansar também, você não pode só revisar, né? Então, só para recapitular aqui, o até pediu para revisar. Na semana final, você vai separar. Eu dei como meu exemplo, segunda, terça e quarta, revisar os pontos principais que tem mais chance de cair, que a banca cobra mais, e dentro desses pontos, os que eu mais errava, os que eu mais tinha dificuldade, os que mais estavam na minha memória de curto prazo, senão não estavam na memória de longo prazo. Então, vou revisar aquilo para poder tentar chegar no domingo e estar lembrado ainda daquilo, né? Já que é segunda, terça e quarta, é menos de uma semana. Eu tenho que tentar lembrar por pelo menos uma semana. E na quinta, sexta, quarta, quinta e sexta, os pontos principais da minha prova, as matérias mais importantes, os que valem mais pontos, e no sábado, o mel, a nata do que teve na quarta, quinta e sexta, que eu não consegui ainda, eu vou estar batendo nessa tecla no sábado, e se possível domingo de manhã antes da prova, no intervalo de uma prova para outra, é onde eu vou estar tentando lembrar tudo aquilo que é mais importante que a banca pode cobrar e que se eu passar um dia sem ver, é capaz de esquecer. Certo? Então, eu separei nesses dias porque eu me mapeei, eu vi o que eu precisava e julguei que dentro desses dias eu conseguiria fazer essas revisões. Mas poderia ser que eu fizesse só na segunda de uma determinada matéria e deixasse ela para lá. Porque se tivesse muita coisa para eu ver das matérias que valiam mais. Eu acho que deu para pegar mais ou menos o raciocínio aí. Né? Apesar de ter repetido algumas vezes. Então, Lucas, o que você acha aí? Semana reta final de prova. Você zerava o Anki, pegava as alíquotas, como é que é? Cara, não, zerar o Anki é todo dia, pô. Quem aprendeu o Anki comigo aí já tem isso aí na veia já. Zerar o Anki é todo dia, inclusive na véspera. No dia da prova não precisa não, porque você tem que guardar cérebro, né? Guardar cansaço mental, né? Energia mental. A sua estratégia é boa, cara. Assim, eu sinceramente não tinha uma estratégia bem fechada, assim, não, segunda e terça eu fazer isso, quarta eu fazer isso. Eu estava sempre tentando revisar aquela mesma coisa. Priorizar o que eu tinha mais dificuldade e o que valia mais, né? Essa dupla vai te guiar, né, o que você tem que fazer. E assim, você vai traçar uma estratégia e, cara, você vai ficar inseguro, sabe? Você com certeza, hoje você está falando assim,
parece que você tinha certeza que essa estratégia ia ser top. Não, você falou, pô, cara, acho que eu vou fazer assim e tal. Eu acho, assim, e essa insegurança faz parte, cara. Concurseiro, assim, é natural. O concurseiro é um cara inseguro, porque não tem uma fórmula certa. Então você faz o que você acha que é melhor. Então, assim, a gente tem que tentar só blindar a nossa mente um pouco, pode ficar super inseguro a ponto disso atrapalhar o seu estudo. Então, assim, faça um bom planejamento e vá pro jogo, cara. Você está jogando. Concurso é um jogo. Cada um usa suas estratégias que acha melhor e a gente vai ver o resultado só depois. Então, assim, use essas dicas, né, que a gente está passando aqui em termos de priorizar, de você ver o que você tem mais dificuldade, de você já se conhecer. Você na última semana, você já tem que se conhecer, você já tem que saber o que você tem mais dificuldade e tentar bolar um plano para atacar isso. E ir com tudo nele, cara. Ir de cabeça no seu plano. A insegurança faz parte e manda ver. Eu acho assim que nos últimos dias a gente tem que focar principalmente naquelas coisas que a gente tem pouca conexão, que é a alíquota, sei lá, prazo prescricional, prazo de recurso, assim, números são uma coisa muito abstrata, cara. Então a gente não se liga bem em números. Nosso cérebro não gosta de coisa abstrata. Então números sempre são uma dificuldade muito grande. Então esses números é sempre uma coisa bem legal da gente ver na véspera da véspera, né, 2 dias antes, porque são coisas que você tem que jogar para sua memória de curto prazo, cara, porque não vai para sua memória, que você revise durante muitos meses, e como pós-edital não tem muitos meses, provavelmente vai ter que ir no curto prazo mesmo. Então, para sua cabeça, tem que engolir esse tanto, vai chegar na prova e cuspir, e depois saiu da prova e já esquecer, não tem problema. O importante é você chegar na prova com aquilo lá sabendo. A conexão tá meio ruim. Aqui foi. Então, galera, a live está chegando ao fim, né? Já tá, acho que tem só mais 4 minutos, né? A gente vai tentar responder aqui agora. Podem mandar as perguntas aí, a gente vai tentar responder. E se não der tempo e, vocês quiserem continuar, a gente tem mais alguns minutos, 15, 20 minutos aí, dependendo da quantidade de perguntas. A live vai cair, mas aí eu entro novamente, chamo o Lucas e a gente fecha aí para poder a gente encerrar aqui e não ficar nenhuma pendência. É bom que a gente, às vezes, a dúvida de alguns já pode ser a dúvida de outros e tal. Então fica melhor do que responder depois individualmente, já que a gente talvez tenha que responder mais de uma pessoa a mesma coisa. Vou tentar responder uma que está aqui já, Jefferson. Vamos, SM ajudou, eu tô lendo o comentário de todas ou só das erradas? Cara, depende. Se você acertou e beleza, isso aqui eu sei, você acertou com confiança, não precisa ler dela. Você toca o barco que vai vir novas questões. Se você acertou, mas ficou meio assim, aí dá uma lida. Então, toda vez que você identificar, falou, pô, isso aqui não tô legal, lê o comentário. Então, assim, acertadas você também pode ler, só que julga aí se você acertou meio na sorte ou se você, né, realmente sabia a parada. É mais ou menos até como o Anki funciona, né? Ele pergunta se você acertou certeza absoluta, se você acertou mais ou menos. Então, tem lá, acertei, mas foi difícil, né? Tem essa opção também. Então, ele também leva isso em consideração. A live dá tempo, né, de responder mais. Vai lá. Como revisar o resumo de formativo? Foi essa que você respondeu ou não? Não, se tinha que ler questões, comentário de acerto, vamos lá, de erro, sei lá. Como revisar o resumo de formativa, né? O Lucas até falou, foi o seguinte, como é que eu gostava muito de fazer, né? Fiz a questão, errei, vou lá no meu resumo, faço uma marcação. Revisar de formativa é você não somente ler, vou ler aqui, passando pelo resumo, lendo, não. Você tem que tentar colocar a mão em cima de alguma informação e tenta descobrir o que é que estava ali, dizer o que é que estava ali por trás, né? Ou tentar explicar aquilo ali. Não, vou revisar aqui o quê? Poder executivo. Não, vou tentar explicar para mim mesmo o que é que eu sei do poder executivo. Não, o presidente faz isso, faz aquilo, faz assado. Quem julga é assim, assado. Então, são formas de você participar mais do processo de revisão e não só ficar ali lendo, que às vezes você divaga, pensa em outra coisa, quando você terminou de ler, mas não fixou nada ali, não serviu de nada, se você não estiver bem concentrado. E uma forma do estudo ativo é justamente para isso, trazer você para dentro do jogo, trazer você para
para concentração, certo? Pessoal, falta só 20 segundos aqui. Eu vou encerrar aqui rapidinho e já volto. Para fechar aqui, que tem outras aqui. Beleza, Lucas? Bora.